Amados e queridos irmãos, eu vou contar para vocês como foi a minha conversão. Como foi que eu encontrei Jesus? Como foi que eu tive um encontro com Deus? Então, eu quero começar a falar desde a minha infância. Eu nasci num lar cristão. Os meus pais eram crentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E ali eu cresci naquele lar, naquela casa, onde desde criança eu ia com meus pais, com meus irmãos, para a igreja, para as escolas dominicais, para os cultos à noite. E então eu fui ali me acostumando com a igreja. Então, eu vi que os meus irmãos, quando eles iam crescendo, eles iam se afastando da igreja. É uma pena porque a gente vê isso até nos dias de hoje. Então, esse testemunho que eu vou contar, eu quero que as pessoas jovens que foram criados na igreja, que foram criados com seus pais na igreja, e vocês fizeram o que eu fiz, eu gostaria que vocês parassem para pensar nesse testemunho. Então, eu vendo meus irmãos se afastando da igreja, quando eles completavam os seus 14, 15, 16 anos, eles paravam de ir para a igreja e eles iam para o mundo. Então eu fiz a mesma coisa. Desde muito jovem, muito, podemos dizer assim, rapaz, eu tinha desejo de ser crente. Eu tinha desejo de ser um pregador da palavra de Deus. Eu tinha desejo, muitas vezes nos cultos na igreja, eu me emocionava, eu chorava, eu sentia a emoção do Espírito Santo. Mas, assim como meus irmãos, ao completar os meus 14, 15 anos de idade, eu também saí da igreja e fui para o mundo. E fui fazer as coisas que o mundo oferece. E então, meus amados irmãos, eu fiquei podemos dizer assim, dos 13 até aos 20 anos afastado do caminho do Senhor. Eu nunca cheguei a me batizar quando eu era jovem. Os meus irmãos todos se batizaram, mas eu não me batizei. Muitas das vezes o meu pai me perguntava se eu não ia me batizar. E eu dizia que não. Eu dizia que eu ia me batizar quando eu sentisse vontade, quando eu sentisse Deus tocar no meu coração. Então eu fui para o mundo. E ali eu comecei a praticar as coisas do mundo, e bebendo, fumando, jogando, enfim, essas coisas do mundo. E ali, meus amados irmãos, eu nunca mais eu queria voltar para a igreja. Nunca mais. Eu pensava comigo, eu nunca mais eu vou voltar para a igreja. Porque quando eu era pequeno, eu creio que muitos irmãos, o que aconteceu comigo, aconteceu com você também. Muitas das vezes a gente ia para a igreja obrigado pelos nossos pais. E aquilo dali causava uma revolta, porque a gente queria brincar, a gente queria se divertir, a gente via os outros jovens, vizinhos, amigos, indo para as farras, nos desejos da carne, e a gente queria fazer a mesma coisa. E então, muitas das vezes, a gente ia para a igreja por ameaças, e se a gente não fosse,
o meu pai, ele brigava com a gente, ele até batia, dava umas varadas, enfim. Enquanto ele aguentou, ele me levou para a igreja. Isso daí me causou uma revolta. Muitas das vezes eu falava que nunca mais eu colocava os meus pés dentro da igreja, de uma igreja. E então, meus irmãos, eu vou adiantar o meu testemunho. Aí, até os 20 anos de idade, eu fiquei no mundo, no pecado, e só Deus para ter misericórdia. Então, meus irmãos, eu tinha vontade de voltar para a igreja. Eu tinha vontade de ser um crente, ser um servo de Deus. Eu me lembro que muitas das vezes tinha cultos aqui. Aí eu saí da casa dos meus pais, que nós morávamos no interior do estado do Espírito Santo, numa cidade chamada Conceição de Castelo. E aí eu vim para Vitória, vim para a capital. Um amigo meu veio e arrumou serviço para mim, e eu então vim também morar na capital. Eu lembro que aqui na capital, na década de 80, eu cheguei aqui em 86, e naquela época o missionário Davi Miranda fazia muitas concentrações aqui em Vitória, nas praças, no Tancredão, na Ponte Seca. E eu me lembro que quando o rádio começava a anunciar que o missionário ia estar em Vitória, eu me emocionava, eu chorava, eu sentia, quando eu ouvia no rádio aqueles milagres, aquelas coisas lindas, aquelas chamadas para a concentração, aquilo eu chorava, eu queria mesmo voltar para a igreja, eu queria ser um servo de Deus. Então tudo bem, passou, eu ia lá na concentração, eu lembro que eu chorava, mas eu não tinha forças para voltar para a igreja. Eu lembro quando o missionário mandava os paralíticos levantar as cadeiras de roda, moletas. Eu lembro, meus irmãos, que eu tinha essa faixa de 17 anos, 18, eu chorava muito, eu chorava copiosamente, e eu vendo ali aquelas pessoas sendo libertas de opressões malignas, de coisas diabólicas. Então eu tinha vontade de voltar para a presença de Deus, mas eu não tinha forças. Eu quero falar com você que também foi criado na igreja, cresceu na igreja, e você está como eu estava, sem forças para voltar para a presença do Senhor. Então, eu comecei a frequentar aqui em Vila Velha a igreja do meu irmão. O meu irmão, ele era da igreja Assembleia de Deus, que ele já tinha voltado para a igreja, e ele frequentava a Assembleia de Deus. E aí eu comecei a fazer umas visitas lá na Assembleia de Deus com ele e tal, e eu sentia a emoção, eu chorava, eu queria mesmo ser um homem de Deus, ser um crente. E então, meus irmãos, o que aconteceu? Lá na Assembleia de Deus, depois de eu ter feito algumas visitas lá, chegou um dia, às vezes eu saía do trabalho e eu ia para a igreja e eu falava: hoje eu vou voltar para a igreja, hoje eu vou voltar para Jesus. Mas chegava lá na igreja, na hora do apelo, aí eu sentia medo, eu ficava com medo de levantar a mão e não permanecer, e a coisa ficar pior ainda, porque eu já estava viciado, eu já estava oprimido, eu já estava todo atribulado, e vocês sabem como é a vida do jovem sem Deus. Mas teve um dia que eu levantei minha mão. Aliás, eu não levantei a mão. Quando o pastor, ele perguntou: quem quer aceitar Jesus? Dá um sinal com a mão. Eu lembro que teve uma pessoa que deu um sinal com a mão e foi à frente. Eu continuei sentado no banco. Quando terminou o culto, eu fui para o altar
E eu falei com o pastor, ele já tinha terminado o culto, ainda tinha algumas pessoas ali dentro da igreja, tinha no culto ali umas 30, 40 pessoas. E eu cheguei para o pastor e falei para ele que eu queria aceitar Jesus. Aí o pastor pegou e ele fez ali, falou com os irmãos que tinha mais uma pessoa aceitando Jesus e tal, e foi aquela festa, aquela alegria. Quando eu saí da igreja, presta atenção, quando eu saí da igreja, eu fiquei mais ou menos uns 15, 20 dias naquele ânimo, naquela alegria, naquela emoção. Passou uns 15 dias, eu senti uma vontade novamente de beber, de fumar, de fazer as coisas erradas, e eu não aguentava, e eu voltava de novo a beber, a fumar, mas eu não desisti. Aí eu ia na igreja, chegava na igreja, eu falava com o pastor, uns pastores muito bons, muito amorosos, e eu falava com eles que eu tinha bebido, que eu tinha fumado, e eles oravam por mim, e eles falavam comigo assim, irmão Paulo, é assim mesmo, você está começando agora, fica firme, Jesus vai te libertar. E eu ali, firme ali na igreja e tal, aí começou a acontecer algo, assim, podemos dizer assim, algo diferente comigo. Você vai entender agora. Quando eu saía dos cultos lá da igreja com meu irmão, da Assembleia de Deus, e eu chegava em casa, eu morava eu mais o meu irmão. Eu morava eu e ele, só nós dois. Então, quando eu chegava em casa, que eu ia dormir, eu sonhava que eu estava numa igreja e todo mundo cantando, batendo palmas, e aquele culto bonito, aquele culto maravilhoso, e aquele sonho lindo. E ali, meus irmãos, amanhecia o dia, e eu ali naquela alegria, mas que sonho bonito. Eu estava numa igreja, todo mundo cantando, batendo palmas, e ali eu contava o sonho para o meu irmão. O meu irmão achava o sonho bonito e tal, e isso aconteceu umas 4, 5 vezes. Quando eu ia dormir à noite, eu sonhava que eu estava nessa igreja, uma igreja pentecostal, cantando, batendo palma, e aquele culto alegre, aquele culto feliz. E depois, presta bastante atenção no que eu vou falar. Eu comecei a sonhar que eu estava numa escola, e nessa escola era uma escola de obreiro, como se fosse, era uma escola normal, E o nosso professor que estava dando aula para nós era o missionário Davi Miranda. Aí eu sonhei isso umas 3 vezes. Aí por fim eu sonhei que eu estava no púlpito da Igreja Deus e Amor, pregando, e a igreja se alegrando, e todo mundo se alegrando. E nisso, irmãos, eu ainda não tinha me batizado lá na Assembleia de Deus, não. Eu estava lá, mas ainda não tinha me batizado. Aí eu contei o sonho para o meu irmão, que ele tinha mais experiência do que eu, ele já era crente mais velho do que eu e tal. Aí o meu irmão, ele disse para mim o seguinte: olha, Paulo, você não está entendendo. Estes sonhos que você está tendo é Deus te mostrando que o seu lugar é na igreja Deus e Amor. Esse sonho, isso daí é revelações em sonho que Deus está te dando, que o seu lugar é na igreja Deus e Amor. Não adianta você ficar na Assembleia de Deus, porque o seu lugar é na Deus e Amor. E eu quero abrir aqui um parênteses aqui para poder falar que eu fiquei 6 meses lá na Assembleia de Deus. Eu fiquei 6 meses. Nesses 6 meses era um levanta e cai. Era um levanta e cai. Quando eu achava que eu estava liberto, achava que eu estava firme, que eu tinha me firmado, aí vinha aquele fracasso, aquela fraqueza espiritual, aquela decadência, e eu bebia de novo, fumava de novo,
E enfim, eu não conseguia firmar na Igreja Assembleia de Deus. Eu não conseguia firmar. E a minha vontade era ser da Assembleia de Deus. Assim como a minha família era, o meu pai era, a minha mãe era. Alguns irmãos meus que tinham se desviado, tinham voltado para a Igreja Assembleia de Deus. Então, o meu sonho era a Assembleia de Deus. E por falar a verdade, apesar de eu ir em concentrações lá do missionário Davi Miranda, no Tancredão, perto da rodoviária, mas na verdade eu não gostava muito da Igreja Deus e Amor. Eu não gostava muito da Igreja Deus e Amor. E eu lembro que quando eu ouvia, aí eu fui umas 2, 3 vezes na sede em Vitória. E então, meus irmãos, o meu irmão, ele disse para mim, o seu lugar é na Deus e Amor. É Deus mostrando para você que o seu lugar é na Deus e Amor. Aí eu falei, meu Deus, será que o meu lugar é na Deus e Amor? E esses sonhos eram sequência. Era quase toda semana, ou quase todo mês, eu tinha sonhos com a Igreja Deus e Amor. Sonhava que eu estava no púlpito pregando, sonhava que o missionário estava dando aula para nós. A gente estava vários alunos na escola. Presta atenção, vai entendendo bem o chamado de Deus. Aí teve um dia que eu fui em Vitória, num domingo à tarde. Eu lembro que foi no domingo à tarde, eu fui na sede setorial em Vitória, que naquela época falava sede estadual. Lá tinha um pastor pregando, muitos conhecem esse pastor. Esse pastor, ele já partiu para o Senhor. Era o saudoso pastor Ivan Antônio. O pastor Ivan Antônio pregou a palavra de Deus, orou, e foi uma bênção. E no final ele perguntou, quem quer aceitar Jesus? Aí alguns levantaram a mão. E depois ele perguntou quem era de outro ministério, de outra igreja, que queria passar para a Igreja Deus e Amor. Eu levantei minha mão. Eu fui à frente. Irmãos, eu vou falar para vocês sem mentira nenhuma. Quando eu fui à frente, saiu das minhas costas um peso. Parece que eu estava carregando um saco de 50 quilos nas minhas costas. Quando eu levantei minha mão e dei o meu nome lá na Deus e Amor, lembrando que eu não era batizado ainda na Assembleia de Deus. Aí saiu das minhas costas um peso. Eu senti o meu corpo leve, como se fosse uma palha. E ali, meus irmãos, uma alegria do Espírito Santo invadiu o meu coração. E eu comecei a chorar. E eu lembro que terminou aquele culto, eu vim embora para minha casa chorando dentro do ônibus. Cheguei em casa, eu falei para o meu irmão, olha, eu vou ficar na Deus e Amor. E ele falou assim, pode ficar porque lá é o seu lugar. E aí, meus irmãos, isso foi em 1990. Em 1990. Já está fazendo 30 anos. Todos aqueles sonhos que eu tive se cumpriu. Aí eu comecei a frequentar o ensinamento na Igreja Deus e Amor. E daí 6 meses eu fui batizado no rio de águas correntes. E me membrei na igreja, claro, né? Me batizei, me tornei membro. Então, logo eu fui levantado a cooperador. E comecei a pregar a palavra de Deus. E fui dirigente de várias igrejas, de várias congregações. E Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Passou-se uns anos, eu fui levantado a diácono na Igreja Deus e Amor. Hoje eu sou um diácono da Igreja Deus e Amor, mas também pastoreio também. Agora, no momento, eu não estou pastoreando.
estou só auxiliando. Mas eu sempre, por causa do meu trabalho, que às vezes eu saio um pouco tarde do meu trabalho. Então, meus amados e queridos irmãos, essa foi a minha vida, a minha história, a minha conversão. Esse foi o meu chamado para a Igreja Deus e Amor. E já faz cerca de 29 anos que eu sou da Igreja Deus e Amor, e Deus tem me abençoado muito. Nessa época eu era solteiro, depois eu me casei e tenho 3 filhos, e graças a Deus, Deus tem abençoado a minha vida. Então, esse testemunho que eu estou contando aqui é para ajudar muitas pessoas. Eu sei que esse testemunho vai ajudar muitas pessoas. Você que foi criado no Evangelho, foi criado na presença de Deus, e talvez hoje você está afastado do caminho do Senhor. Talvez você diga assim, Diácono Paulo, a sua história é a minha história. Eu também fui criado, cresci na igreja e me afastei. Mas eu quero voltar também. Assim como você estava sem força, eu também estou sem força, mas eu quero voltar. E eu tenho certeza que você vai voltar. Deus vai te dar força, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Esse é o meu testemunho da minha conversão e o meu chamado para a Igreja Deus é Amor. Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal Paulo Nascimento. Não se esqueça, se inscreva neste canal que vai vir mais vídeos para vocês. Que Deus abençoe. Aquele abraço.